Olá, amigos do YouTube. Esta é a aula de número 17. Aqui quem fala é o professor Leonardo. Aula de número 17 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos públicos. Curso 100% online, 100% gratuito, oferecido no YouTube. Aula 17, o que espera pra gente? Já aparece para você aí na tela. O tema é importantíssimo para todos os concursos, principalmente da área também militar, né? Enquanto eu estou falando, gravando essa aula, está aberto o concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar, no caso o oficial do Corpo de Bombeiros Militar, Academia Pedro II, e lá cai a disciplina de filosofia, e um dos assuntos selecionados é o mito. O mito. Na aula de hoje você vai saber tudo sobre o mito e está em condições de responder qualquer questão sobre o assunto. Beleza? Vamos em frente. Então tá aí aparecendo para você já, mito. O que seria então o mito e a ligação desse mito com a filosofia? Vamos ver então, pessoal. Vamos lá. Mito e filosofia. O que é o mito? Primeiro ponto, um conceito aí de mito. É uma forma de discurso. Pessoal, o mito, ele é um discurso. Ele é a utilização da palavra. No começo, lá na Grécia, eles usavam a palavra, inclusive, verbal, verbalizada. O mito, então, ele se configura, ele aparece na forma de um discurso. Joia? Ou seja, uma narrativa. Narrativa essa simbólica. Então o camarada conta uma história e tenta explicar alguma coisa relativa ao homem, aos animais, a um bem, ao mal, à morte, às guerras. Então ele ali vem contando uma história. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo? Calçando, ou seja, colocando como alicerce os seus fundamentos no seu argumento calçando os fundamentos do seu argumento na fantasia. Isso é muito importante, pessoal. O mito, ele utiliza a fantasia. O mito, ele utiliza a magia, a ficção, a lenda, a imaginação como alicerce da construção do seu discurso. Quantas características, né? Eu gosto de fazer isso, de enumerar, de colocar tudo, né, mais prensado para facilitar para o estudante. Então vamos lá, no grego escreve-se mitos. Tá lá, ó, mitos, aqui, ó. E conforme ensina a Marilena Chauí, deriva de dois outros verbos, miteo, ou miteio, e miteo. Miteio, narrar. Miteo, anunciar. Então a narrativa, onde ele vai falar, onde ele vai descrever algo, onde ele vai falar algo. Joia? Contrapondo-se ao logos, nós ainda vamos estudar isso lá na metafísica, pessoal. O meio que inimigo do mito é o logos. Logos é, olha lá, pessoal, é a razão, é a palavra, é o discurso racional. Os primeiros filósofos, chamados filósofos antes de Sócrates, ou pré-socráticos, ou filósofos da physis, ou físicos, esses primeiros filósofos, chamados também de filósofos da natureza, eles, pessoal, foram os primeiros a se insurgir contra essa narrativa fantasiosa. Então, e ali criou-se, né? Surgiu ali então essa ideia do que seria o logos. Logos seria uma palavra racional, um discurso racional.
Tamo junto aí, pessoal? Contrapondo-se ao logos, ou seja, o mito é contrário ao logos. O mito busca retratar, acompanhando, continuando, a realidade unicamente por intermédio de crenças. Então ele só utiliza as crenças, ele utiliza uma crença, uma crendice, algo que o indivíduo tem que acreditar naquele negócio. E também superstições, ou seja, fica ali a palavra do poeta, daqui a pouco nós vamos ver, né? O poeta falando algo e o outro camarada do outro lado acreditando. E pela força do sagrado também acontece essa questão, acrescenta aí o Rezende, apelando para um enredo maravilhoso. Olha lá, pessoal, para um enredo não só maravilhoso, mas olha lá, misterioso, milagroso, fabuloso, sobrenatural. Você não vai ver nenhuma aula com tanto, né? Mas a gente faz questão de colocar assim para o cara entender, cara. Tá aí os exemplos: o Centauro, o Minotauro, o Drácula, Mula Sem Cabeça, o Merlin, o Rei Arthur, cavalos alados lá de Platão, né? Os ciclopes, etc, etc e etc. Joia, pessoal? O mito explica uma história sobrenatural e sagrada, fundamentando o seu argumento exclusivamente na consciência do, aqui, pessoal, do folclore, da ficção, do simbolismo, da contradição, da ilusão, da credibilidade do autor. Ou seja, o camarada vai colocar, quem está como espectador do mito, ele vai colocar fé, credibilidade no autor do mito. Vamos ver, pontos de convergência. Será que o mito encontra a filosofia em algum momento? Que coisa, hein, pessoal? Vamos ver. Seria tolerável e aceitável que alguém confundisse e guardasse pequena relação entre mito e senso comum. Não é que dá para aceitar, mas o cara dá para confundir, né? São coisas diferentes. Tá legal, pessoal? Todavia, quando confrontado com a ciência e a filosofia, a tendência é o afastamento. Afastamento de quem? Da filosofia. Não vai haver, pessoal, ponto de interseção, nem do mito com a ciência e nem com a filosofia. Não há. Tranquilo? Enquanto o mito tem o seu conteúdo sustentado exclusivamente pela autoridade do narrador, a filosofia o suplanta a partir de uma explicação racional, independente e sujeita à crítica que nem mesmo ela, filosofia, escapa. Inexistem registros da narrativa mítica convidando ou a convidar a comunidade científica para debate. Então, em nenhum momento, pessoal, quem escreveu uma narrativa mítica convida alguém a raciocinar sobre algo científico. Em nenhum momento. Joia? Nenhum momento. Muito pelo contrário, são fujões. Pelo contrário, o mito, olha lá, pessoal, é quanto mais em basear-se no imaginário comunitário e suas divindades. Então ele né? Ele fica lá usando meio que a inocência do cara, aquela comunidade local, até uma nação inteira, uma civilização inteira, como eram os gregos, e se aproveita dessa, entre aspas, fraqueza para, né, crescer nisso, sem nenhum compromisso com a razão e a lógica. Eles não têm compromisso com a razão e com a lógica. O mito baseia sua explicação exclusivamente na realidade de uma crença. Ficou bem colocado aí, né, pessoal? Logo, não vemos áreas de convergência, se é a minha opinião, pessoal. Não vemos áreas de convergência ou pontos de encontro entre as construções do mito e da filosofia. Enumero as seguintes faltas
ou transgressões científicas, podemos chamar assim, ou teóricas e racionais, que faltam no mito. Isso são cumulativas, não é uma ou outra não, cumulativas. O mito deflagra todas essas aí e de forma alguma vai ter um ponto de interseção com a filosofia nem com a ciência. Primeiro, o método. O mito não tem um método, não tem rigor. Reflexão. O mito não tem um movimento de ida e volta, não tem. Coerência. É desconexo. O mito ele é desconexo, ele não tem coerência. Você vê lá na frente que ele fala uma coisa e em algum momento ele é contraditório. Discussão, ausência de diálogo. O mito não tem diálogo. Não tem, é só um monólogo. Há apenas um afirmando, o outro ouvindo e acreditando. Isso é o mito. Observação, não é igual à ciência, que observa, né, através de uma experiência, por exemplo. O mito ele é irreal, não é empírico, não é experimentável. Especulação. E o mito ele não recorre a provas, ele não prova que aquilo é uma realidade. Racionalidade. O mito é isento de um pensamento. Ele é apenas uma história que o outro do outro lado acredita. Continuando. Fontes gregas. Os poetas, chamados aí de rapsodos, eram os responsáveis por discorrer as narrativas míticas. Diante de um enredo transcorrido no espaço-tempo, o discurso tenta contar diversas histórias, como a origem das coisas. Por exemplo, ele conta lá a origem dos deuses, que é chamado de teogonia. Teo, Deus. Gonos, origem ou fecundação. Gonos, fecundação. Origem. Né? Então, a origem dos deuses através de relações. Os deuses faziam uma espécie de sexo e se, vamos dizer assim, nasciam. Que louco isso, não? Muito bem. E o mundo, através de uma cosmogonia. Gonos, início, cosmo, mundo. Início do mundo. E a manifestação dos sentimentos, o mito também conta isso. Amor, ódio, mentira. Inclusive os deuses, né, nessas narrativas, era comum os deuses apresentar esses sentimentos humanos, né, de ódio, por exemplo, de vingança. Era comum isso aí. A jornada de um herói, o mito também conta. Por exemplo, Ulisses, Perseu, Aquiles. E as principais fontes da mitologia da Grécia, no século IX, veja, século VI, origem da filosofia ocidental, com Tales. Século IX, olha aí, ó, tava lá Homero contando suas historinhas, né? Historinhas assim, né? São legais de ver, pessoal, mas, né, com a Ilíada e a Odisseia. E o Hesíodo, com a Teogonia. Tinha outras obras de Hesíodo, mas eu coloquei essa aí que é a principal. Vamos ver então, prosseguindo, Salada de Filósofos. Vamos aqui, daqui a pouco, apresentar o que alguns falam. Primeiro filósofo, Tales, infelizmente foi meio que, em alguns discursos, a gente vê, né? Em alguns discursos não, em algumas expressões que ele deixou, a gente vê um certo... certa fraqueza, né, com relação ao mito. Ele ainda era o primeiro, né? Tá, mas logo depois isso foi quebrado. Logo depois, com os próximos ali, aquilo foi bem, tá? Foi bem, vamos dizer assim, repugnado de alguma forma. Vamos lá, Salada de Filósofos. Em que pese o lado nocivo do mito. Por que eu coloquei assim, pessoal, nocivo? Porque o cara não dá pra ficar, não é não? Não dá, porra. O cara ficar com essa paradinha de ilusão na cabeça, mano. O cara tem que viver a realidade, mano. Em que pese o lado nocivo do mito, entendemos, minha opinião,
que uma coisa é o estudo do lado pedagógico do significado presente por detrás das histórias mitológicas. Pessoal, então, as histórias mitológicas por trás tem um lado pedagógico, é bem legal esse lado. Tranquilo? Né? O próprio Cristo utilizava lá expressões, né, alegóricas nas parábolas. Então é nesse ponto, esse artifício é legal para ensinar. Essa é a minha opinião. É um lado bom, vamos dizer assim, lado bom do mito. Mas, vamos lá, outra coisa, se é a minha opinião, aqui nesse parágrafo, pessoal, e que é interessante você analisar isso, porque é a opinião praticamente da filosofia. Outra coisa seria a deposição, ou depositação, melhor, de crença, fé e confiança, né, nessas narrativas. Então o cara vai lá, né, o camarada vai lá, conta uma história que viu ali um disco voador, né, pegou um capim qualquer lá no mato, fumou, de repente foi lá e viu um disco voador. Aí contou pro outro, que é uma cidade, às vezes, porra, você vê lá uma ignorância tremenda, tamanha. E um vai contando pro outro, daqui a pouco aquilo lá vira uma histeria coletiva, cara. Né? Todo mundo acreditando que naquele ponto apareceu, né? E hoje em dia, com câmeras aí, podendo editar, tem cara aí que é fera nisso, aí todo mundo acreditando agora no negócio. Beleza? É bem latente, se você é ufólogo aí, me desculpa, cara, mas, pô, essa é minha opinião, pô, tranquilo? É bem latente e salta aos olhos que quanto mais apegado está o indivíduo, isso aí é observável, pessoal. Quanto mais o cara gosta da alegoria, olha lá, quanto mais o indivíduo acredita em alegorias, mais infantil, na mesma proporção, está a inteligência dele. Pode crer, cara. Eu não quis colocar aqui, né, um xingamento. Quanto mais o cara fica ali, porra, é mesmo, o chupa-cabra, caraca, mula sem cabeça, cara. Porra, mano, o cara é infantil, o cara, porra, tu vê que, né, a inteligência do cara é deficitária. Vocês estão entendendo isso ou não? Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, chamados filósofos da física, filósofos da natureza, foram os primeiros a enfrentar essa questão aí do mito e usar argumentos racionais. Olha lá, pessoal, argumentos racionais, ainda vamos estudar isso, beleza? Hoje a gente vai pegar aqui mais no mito, e naturais para explicar os fenômenos do quê? Da natureza. Eles fizeram uma ferrenha oposição ao mito. Por intermédio essas expressões nasceram junto, pessoal. Olha lá, ó, o logos, que é o discurso racional, ainda vamos estudar isso, lá na metafísica. A physis, tá? A physis, que é a explicação no próprio mundo natural, no mundo físico, no mundo cosmos, no mundo cósmico, o mundo da física. Por que chove? Chove por quê? Porque a água evapora, vai para as nuvens, né? Formam as nuvens, a água evapora, formam as nuvens, aquele processo de ebulição, né? E por aí vai, perdão, de condensação, condensa a água, veja só, vai sobrecarregar as nuvens e vai chover, por isso chove, né? Não é porque existem deuses que fazem, né, esse processo sozinho. Não, isso é observável no mundo da física. E também nós vamos estudar aqui, pessoal, lá na metafísica, senão vai ficar um curso aqui de introdução, né, extenso. Eu quero aprofundar essas questões aqui, ó. A arqué, que é o elemento primordial. A arqué, pode cair lá no teu concurso, né, que você vai aí fazer, tá? Lá na tua prova de vestibular, no teu concurso aí agora de bombeiro que vai ter, a arqué é o elemento primordial. O que é isso? Os primeiros filósofos achavam que existia uma estrutura, um elemento formador de todas as coisas. Beleza? Seria a água, seria o átomo,
seria a terra, seria o fogo e por aí vai. Tudo isso nós vamos estudar lá. A arqué, que é o elemento primordial, o início, elemento iniciador de todas as coisas. Prosseguindo, vamos fazer então essa salada aí, né, de filósofos para ir caminhando para o fim. Xenófanes vai dizer que ele teceu críticas, pessoal, sobre a atividade religiosa dos gregos. Então os gregos, eles tinham, falando em racionalidade, eles tinham ali uma religiosidade, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? É muito comum nos filmes gregos você ver, né, adoração a deuses gregos. Muito bem, Heráclito achava que o Uno queria e não queria ser chamado de Zeus, o que indica que quanto à honra e à veneração, beleza, queria ser chamado de Deus, né, o Uno de Heráclito queria ser chamado de Deus quanto à veneração, mas ao mesmo tempo rejeitava se constituir uma designação inadequada e também antropomórfica. Então ele achava que, né, o Uno queria ser chamado de alguma forma de, ele colocar a expressão Zeus, mas queria de alguma forma ser adorado, mas ao mesmo tempo essa expressão, né, esse Uno querendo ser adorado, não soava bem, não seria algo bom, seria algo ligado aí ao imaginário. Muito interessante aí já essa questão. Vamos estudar lá a diferença do Heráclito, o Parmênides e tudo mais, tá? Parmênides, Heráclito, as diferenças e tudo mais. O Platão contrapõe o mito à verdade, mas acredita ser tolerável um certo uso do mito, onde a razão ainda não conseguiu atingir o seu objetivo. Usando alegorias, Platão tratou de diversos temas da filosofia, exemplo lá na epistemologia, no mito da caverna. Mito da caverna. Beleza? Pessoal, o Platão, ele utiliza muitas alegorias, muitos mitos, mas o intuito ali foi, dá pra ver que não foi uma crença naquilo, cara. O intuito ali foi, né, vamos assim, ilustrar de alguma forma como seria. Em alguns momentos dá até para entender que é uma crencinha assim, tá? Porque ele tolera de alguma forma aí essa narrativa, ele tolera e ele deixa algumas estruturas lá pra gente bem interessantes, né? Mas essa é a visão dele, né? Essa é a visão dele. De alguma forma, a nossa mente, para alcançar essas coisas metafísicas, precisou, né, dessas estruturas alegóricas para servir de pontos ali de cognição. Aristóteles segue o mesmo caminho aí do Platão, né, optando pela coexistência entre mito e filosofia. Também aquele que ama o mito é, de certo modo, o filósofo. Então ele tolera também e aceita, né? Schelling I, considera o mito como uma religião natural do gênero humano. Muito interessante. O mito vai ser uma religião natural. Você viu, o ser humano, ele tem essa tendência, né, cara, a buscar essas explicações que não tem, no que não é explicável, né? Lévi-Strauss vai dizer que o mais ilustre representante do modelo estrutural de interpretação do mito considera a mitologia como a atuação de uma espécie de lógica própria da mente humana. Você vê, a mente humana é tendente a isso, Ela parece que gosta, não é, de se apegar nessas paradas aí. Você está entendendo isso? Nietzsche lança mão dos perfis de deuses, dos deuses Apolo e Dionísio. Apolo lá simbolizando a racionalidade e a beleza, Dionísio a embriaguez e o desequilíbrio. Ele não chega a ser uma alegoria, pessoal. Chega a ser assim, nesse evento que a gente está aqui agora de frente, ele compara esses deuses, para que fique fácil, né, a nossa compreensão, ele compara esses deuses, fazendo com que
fazendo com que essa comparação, essa ilustração, né, mostre que dentro de cada um de nós existe esse lado. Então nós temos um lado que é racional e belo, que representaria o deus Apolo, e nós temos um lado que é ébrio, desequilibrado, não é? É mais, vamos dizer assim, decaído, que é do Dionísio. A fim de tratar de questões epistemológicas, éticas, nem tão, eu acredito que nem tanto metafísica, viu? Mas do conhecimento, epistemológica, éticas também. Uma pontinha ali, eu acho que de lógica, viu, cara? Uma pontinha de lógica, até de estética também. Mas metafísica, nesse caso aí, não. Olha aí, deixei um quadrinho, né? Um mito, um mapa mental, uma conexãozinha só para você ficar ligado, né? Aqui um quadrinho embaixo aí, que você vê aqui um centauro, né? Aqui, uma pintura grega, um desenho grego. E é isso aí, você vai ver lá, existem desenhos e pinturas de Minotauro, Centauro, Medusa, esculturas da Medusa, né? Ali com o Perseu segurando ali a cabeça da Medusa, e por aí vai, cara. Não tem fim, a imaginação e a criatividade é uma espécie de genialidade também, isso, que de alguma forma faz parte da arte, mas não se entrelaça, vamos dizer assim, com a estrutura do pensamento filosófico. Aí fica complicado, né? Vamos ver como é que isso cai em prova? Antes de eu indicar para fazer a questão de... Vamos fazer logo a questão, vai? Vamos fazer logo a questão de prova. E aí depois tem uma indicação, vou indicar uns filmes bem legais para vocês. Beleza? Vamos ver então essa questão aí, pessoal. Observe os seguintes versos do poeta grego Hesíodo. Tal é das musas o sagrado, percebe? Musa, o sagrado dom para os homens. Muito bem. Pois é pelas musas e por Apolo que atira longe, que nobres aedos poetas e citaristas há sobre a terra, como por Zeus a reis. Muito bem, aí um trecho aí da Teogonia. E aí, pessoal, ele está perguntando assim, ó, uma questão que caiu para a Universidade do Estado do Ceará. Nos versos acima citados, o poeta nos informa de uma característica fundamental da tradição mítica. Uma característica fundamental da tradição mítica. Olha lá, ó, uma característica fundamental do mito, da narrativa, dessa narrativa poética. E aí, pessoal? Vamos ficar com qual letrinha? Vamos ver. Narra como base a imaginação e a criatividade próprias, baseia-se no imaginário comunitário e suas divindades. É isso aí. Baseia-se no imaginário comunitário daquele pessoal lá dos gregos, né? E suas, o quê? Divindades. E suas divindades. A B, depende de inspiração das mulheres? Não tem nada a ver isso, né? Depende? Não. Depende da inspiração do poeta. E depende também da crença. Isso aqui é falso. Aqui também, falso. E depende da crença de quem está ouvindo, né? E depende da habilidade ali do poeta de alguma forma também. Recusa a tradição dos homens apelando aos deuses. Não é isso que o texto e as narrativas míticas, né? Recusa a tradição. Isso não existe. Isso foi uma invenção, né? Agora, baseia-se no imaginário comunitário da comunidade e suas divindades criadas ali, porque aqui ele tem uma divindade aqui, o Apolo, olha, tem uma divindade aqui, né? E tem o imaginário, né? Essa relação aqui da musa, essa questão aqui também do Apolo. Então essas relações aí entre deuses, entre semideuses, né? Titãs e por aí vai. E aí, falando isso, pô, professor, o senhor é contra o mito? Não sou não, cara. Olha aí, ó, tanto que eu tô te indicando 4 filmes. Aí, ó, 4 filmes
Pô, cara, isso aqui não são filmes, cara, sem brincadeira. Isso aqui tu começa a assistir, tu não quer mais parar, cara. 4 filmes bombásticos aí, né? Aí o primeiro deles é Simba and the Tiger, que é Simba e o Olho do Tigre. Cara, é legal demais isso. Esse filme acho que é o melhor, tá? Dos 4, tá? O Odisseu coloco atrás por causa dos efeitos, porque eu gosto desse filme aqui, porque, porra, tem a luta desse primata aqui com esse tigre, enfim, o tigre que era uma feiticeira. Cara, é muito bacana isso aí, cara. Tu vai ter contato direto com a narrativa mitológica ali no Simba. Jazão and of Argonauts, que é Jazão e os Argonautas. Jazão e os Argonautas é uma espécie de uma epopeia ali que eles vão, né, mar adentro, e aí enfrentam um monte de desafios. Tem o Jazão e o Velo de Ouro também. Esse aqui é demais, cara, é lindo demais. E um clássico dos clássicos aí, é maravilhoso, né? A Odisseia. Cara, esse aqui então é fantástico, né? Esse aqui então é fantástico. Mas entre eles, dos efeitos aqui, eu gostei demais do Simba e o Olho do Tigre. Beleza? Quer se aprofundar em filosofia? Está aí. Já tenho lançado lá na minha plataforma sobre esses temas, ó, as grandes questões da filosofia. São esses os cursos: felicidade, o bem e o mal, intuição, amor e paixão. São 5 cursos que eu tenho lançado. Esse aqui, que é gratuito no YouTube, e mais esses 4 de altíssimo nível. A nível, pessoal, não é de Brasil. A nível não é de América. Eu digo isso. Nesses assuntos: felicidade, bem e mal, intuição, amor e paixão, no planeta, os mais completos. E o detalhe, a assinatura lá disso aqui, a compra, né, é vitalícia, e além de ser vitalício, ele também não terminou, vamos dizer assim, eu não fechei o curso. Nós vamos ainda acrescentar pontos ali de ultra aprofundamento, tá? Nesses temas, ultra aprofundamento. Então ali para baixo no plus, né? Depois de terminado ali o curso, mais para baixo você vai ver na área do aluno um monte de vamos dizer assim, que eu ainda estou trabalhando nesses temas, pessoal. Muito bem. Você quer, por exemplo, agora o concurso aí do bombeiro, o bem e o mal, tem lá muitos pontos de metafísica, tá? Para tratar disso. Amor e paixão também trato disso, mas no meu treinamento que eu estou dando lá para o bombeiro também abordo ali, né? Só que de maneira mais sintetizada na forma de um treinamento. Você quer colaborar com o meu canal? Tá aí o meu Pix, profleonardobragaflores@gmail.com. Beleza, pessoal? Ficamos aqui então. Essa foi a aula de número 17, mito e filosofia. Ficamos aqui. Agradeço a presença de todos. Vou ampliar aqui que eu sei. Aqui, ó. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Fique com Deus. Te vejo no próximo encontro. Já estamos fechando esse módulo aí, que é um módulo de noções introdutórias. Depois nós vamos entrar num outro ponto da filosofia. Eu vou falar para vocês, vou combinar com vocês como é que nós vamos desenvolver esse curso. Beleza? Tranquilo? Esses pontos que eu já bati, eu estou preparando uma apostila, pessoal. Esses pontos que eu já bati com vocês, esses 17 pontos, já estão na apostila, com essa carinha que você está vendo aí. Isso é um print da apostila, dos pedaços dela, toda ela autoral, montada por mim. Você tá, depois eu vou disponibilizar essa apostila lá na área do aluno. Você vai poder comprar essa apostila para poder, lá no PDF, né, tomar contato com esses conhecimentos. As aulas vão ficar aqui no YouTube, gratuita, mas essa apostila vai estar lá. Beleza? Agradeço. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.